pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo e hoje eu queria falar para vocês sobre a fé e a fé que vem pelo ouvir, né? Não sei se vocês conhecem esse versículo que eu vou falar já para vocês e não sei se vocês já pararam para pensar, né? Aquilo que vocês têm ouvido. E o que eu quero dizer para vocês é o que nós temos ouvido, né? O que nós temos dado ouvidos tem governado a nossa mente, a nossa vida, né? Então é importante a gente parar para pensar, como eu disse, o que a gente tem dado ouvidos. A palavra ela é muito clara, então em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Então, às vezes a gente só tá escutando coisas que não estão edificando, né? Que não estão edificando a nossa vida, a nossa fé, né? Por exemplo, não é errado, né, a gente se manter informado, a gente está sabendo o que está acontecendo, mas não sei vocês, mas às vezes a gente liga a televisão e tem tantas notícias ruins, né? Tantas notícias assim que quando a gente para ouvir mesmo, para dar ouvidos, para prestar atenção naquilo que a gente está ouvindo, né? A gente fica com o emocional muito abalado, né? A gente fica triste, a gente fica desesperado. Uma coisa que eu reparei é que eu tava vendo muito, assim, aquelas séries, né? Aqueles, não é documentário, né? Aqueles vídeos que o pessoal faz de episódios que aconteceram, assim, suspense, aquela coisa, né? Ou até de fatos reais mesmo, que geralmente o pessoal faz vídeos ou até séries, né? E o que eu tava percebendo é que, e aí, né, como Deus, ele sempre fala com a gente, às vezes a gente acha que aquilo ali que a gente tá vendo e, consequentemente, ouvindo, né, não está fazendo nenhum mal, assim, pra gente, pra nossa saúde mental e emocional. Mas quando a gente pra prestar atenção, aquilo ali não tem nos alimentado de uma forma boa, né, não tem trazido para nós esperança, né? Pelo contrário, tem trazido assim desesperança, tem trazido assim aqueles pensamentos assim ruins mesmo, sabe? E aí o que eu entendi, né? Porque Deus ele mostra pra gente, né, que não tá certo o que a gente estava fazendo. Eu parei pra ver que, né, Deus ele estava falando comigo para parar de ver determinadas coisas, porque aquilo não estava me edificando realmente. Às vezes aquilo ali tá mexendo com você de alguma forma, né? Tem pessoas que não sentem nada, né? Não sei até que ponto, mas tem coisas que a gente vê mesmo, né? Como eu falei, a gente ouve que não traz benefício nenhum pra gente. Ao longo prazo aquilo ali vai nos fazendo mal, né, para as nossas emoções, a gente vai aquilo pro nosso dia mesmo se a gente perceber. E outra coisa que o pessoal fala muito assim, né, que o pessoal fala muito, eu escuto determinada música e aquilo ali não me faz mal, né, eu posso escutar de tudo, qualquer música. A música em si, ela tem, eu acredito muito nisso, né, ela tem um poder, vamos dizer assim, de te trazer algo mesmo, sabe? Então, assim, a letra da música, ela diz muito, né? E às vezes tem muitas músicas, eu sempre fui muito fã de música, né? Então, por exemplo, às vezes você tá numa situação e você escuta uma música ali dramática, aquela música ali melancólica, sabe? E aí você acaba ficando daquela forma, né? Aquilo acaba entrando no seu emocional e você acaba ficando daquela forma ali, né? Melancólico, triste, e às vezes você não entende nem o porquê daquilo. Mas aquilo que você está ouvindo diz muito sobre muitas das vezes os seus sentimentos, né? Aquilo que você está sentindo. Então, como eu creio, né, eu acredito que as músicas, elas têm uma influência muito forte na nossa vida. Então, quando você, né, não presta atenção naquilo que você tem ouvido, né, também das músicas, talvez isso tenha influenciado negativamente a sua vida, né, em várias áreas e você não está percebendo. Ou como eu falei, questão de filmes, séries, vídeos no YouTube, né, que não tem edificado a sua fé, que tem trazido coisas realmente assim
ruins emocionalmente falando, e às vezes você não percebe por que você tá depressivo, por que você fica deprimido mesmo, né? Fica triste, fica ansioso. Mas é uma coisa muito séria, mas que a gente não presta atenção, de parar realmente para refletir e para entender o que nós temos ouvido, né? O que nós temos dado ouvidos. Outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês aqui é sobre fofoca. Por quê? Às vezes você tá em determinado ambiente e a pessoa ela vem e quer te contar uma fofoca. E aí você não sai daquilo, né? Fofoca é pecado, é errado, mas você não sai daquilo, você fica ali escutando aquela fofoca sobre outra pessoa, sobre alguma situação. Enfim, claro que sempre envolve outra pessoa. E aí você fica ouvindo aquilo sobre determinada pessoa ali, né? Uma terceira pessoa, e você está alimentando algo, né? Você está ouvindo algo que muitas das vezes não é verdade sobre aquela pessoa, né? Independente também, né? Muitas das vezes a gente fica ali escutando coisas que, mesmo que aquilo ali aconteceu, enfim, você não precisa, você não deve escutar, né? Você não deve realmente ficar fofocando sobre a vida de outra pessoa e nem escutando fofocas, né? Então aquilo também não edifica a sua fé, aquilo ali, pelo contrário, né? Ela vai te fazer ficar pensando, ficar imaginando sobre a vida de outra pessoa, né? Você tá ouvindo coisas ruins, muitas das vezes, sobre a vida de outras pessoas. Então aquilo não nos edifica de forma nenhuma. Como eu disse pra vocês também, né? Às vezes a gente tá escutando ali jornal e tudo, né? Se informando mesmo. Mas a gente precisa entender até que ponto você precisa ficar sabendo, até que ponto você precisa ficar ali ouvindo, né? Eu lembro também que teve uma fase que eu ficava ouvindo muito jornal, sabe? E ficava passando aqueles casos assim, sabe? Que fulano matou ciclano. E aquilo ali não é algo que eu preciso saber ali de informação, porque infelizmente a gente sabe que isso acontece. A gente não precisa ouvir isso para saber que isso está acontecendo, né? Mas aquilo ali não vai trazer algo bom para sua vida. Aquilo ali não vai te edificar de forma nenhuma, né? Pelo contrário, você vai ficar com medo, você vai ficar com aquilo na cabeça, pensando. Às vezes a gente até sonha com essas coisas, né? Porque a gente fica tão impressionado, às vezes, com aquilo que a gente tá vendo, que a gente acaba sonhando, ficando muito impressionado, enfim, né? Então a gente precisa realmente prestar atenção no que a gente tem, né, assistido também. E se aquilo ali, você não precisa daquilo, então muda, né? Passa, né? Não é uma informação que você precisa ouvir, então passa, porque, como eu falei, o que nós estamos ouvindo tem influenciado diretamente nas nossas emoções, na nossa fé, né? E, enfim, às vezes a gente nem tem percebido isso, né? Mas eu tô aqui pra te falar que isso tem nos influenciado. E também o que eu tenho parado para prestar atenção, mais atenção, na verdade, é que às vezes realmente a gente tem reclamado, né, de que não tem tido fé, de que não tá conseguindo ter um relacionamento com Deus, de que tá ficando, sabe, só assim, com medo de tudo, com medo do passado, com medo duro, com medo do presente, enfim, né? Mas a gente não tem lido a palavra, né? A gente não tem orado. Então, ou seja, né, quanto menos a gente lê a palavra, porque aqui não fala que a fé vem pelo ouvir, né? E não fala que é ouvir qualquer coisa, né? Você pode ouvir pregações no YouTube, você pode ouvir vídeos como esse, né? Ver e ouvir. Enfim, mas você pode ouvir músicas também que vão edificar. Isso tudo é muito bom. Mas aquilo que vai nos trazer diretamente direcionamento, sabe, paz ao nosso coração, é ouvir a palavra de Deus, como fala aqui. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, às vezes a gente tem reclamado que nós não temos tido fé suficiente, não temos conseguido vencer algumas coisas, né, que a gente tem lutado há tanto tempo, mas porque talvez a gente não tenha parado para ouvir a palavra certa, não tenha parado para ouvir a paz que vai vir do lugar certo, né, que é da palavra de Deus, o consolo que vai vir da palavra de Deus, o direcionamento que vai vir da palavra de Deus, a cura que vai vir pela palavra de Deus, né, pelo ouvir a palavra de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas às vezes você estava angustiado, você estava
triste, enfim, está precisando de alguma resposta também. E quando você abriu a palavra, quando você começou a ler, você começa assim, realmente, sabe, aquilo vai falando com você diretamente, né? Vai falando no nosso coração. Então nós não podemos deixar de ouvir, né? E como eu disse, pare para prestar atenção naquilo que você tem ouvido, né? Naquilo que você tem assistido também, aquilo que seus olhos têm visto, mas aquilo que você tem ouvido. Às vezes a gente quer ouvir coisas das outras pessoas. Como eu disse, isso não é errado também, né? Às vezes Deus vai usar outras pessoas para te falar algo, né, para você ouvir algo que vai também alimentar a sua fé. Mas você não pode deixar com que, né, você não pode viver só da palavra de outras pessoas. Você precisa viver pela palavra de Deus. Eu preciso viver pela palavra de Deus. Eu preciso buscar, né, na palavra de Deus, ler, ouvir a palavra de Deus, para que a minha fé seja alimentada da forma certa, né, para que eu escute as coisas certas. E aí a minha fé, ela vai vir pelo ouvir, né, as palavras certas. Então, né, esse foi o vídeo de hoje, mas eu gostaria de deixar para vocês essa reflexão mesmo, sabe? De pare para prestar atenção no que você tem ouvido, né? No que você tem assistido também, no que os seus olhos têm visto, como eu falei, mas pare para prestar atenção no que você tem ouvido. Tanto de outras pessoas, né, quanto, enfim, séries, filmes, da televisão em si, músicas, né? E entenda, né, que a fé, ela vai vir pelo ouvir, né? Então, às vezes você vai, né, tá ouvindo coisas erradas, então aquilo ali não vai alimentar a sua fé da maneira certa, tá? Mas você sabe aonde é a fonte, né, que é a palavra de Deus, onde você pode ouvir promessas, pode ouvir aquilo que Deus quer falar com você, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like pra mim, tá bom? Deixe seu comentário aqui embaixo, caso vocês tenham algum comentário a fazer, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, aqui embaixo, é bem fácil, bem rapidinho. Você consegue se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. Desejar a vocês também um feliz ano novo, tá bom? Que Deus abençoe muito a vida de vocês e que, se Deus quiser, em 2024, que a gente possa estar aqui juntinhos nos próximos vídeos que irão sair por aí, tá bom? E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!